Saúde os irmãos com a paz do Senhor, pastor Francisco Soares, pastor na Igreja Missionária Pentecostal do Brasil, a rua José Dobner, número 60, em Campinas. Estamos hoje para mais uma aula da Escola Dominical, no qual estaremos hoje aprendendo mais sobre a palavra do Senhor. Neste momento, queria que você, juntamente comigo, fechasse os seus olhos e vamos orar a Deus em nome de Jesus. Amado Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um momento na Tua presença, obrigado por mais um dia, obrigado, Senhor, por mais uma aula, obrigado, Senhor, por mais um domingo, obrigado, Senhor, por mais uma semana na Tua presença. Ó Deus de poder e de glória, manifesta, Senhor, a Tua presença através desse ensino da Sua palavra. Nos fortalece, Senhor, nos dá graça, nos dá entendimento, nos dá discernimento, Senhor, para que nós possamos, Senhor, aprender mais sobre Ti. Nós possamos, Senhor, aprender mais sobre a Tua palavra, possamos, Senhor, entender, Senhor, e também compreender aquilo que o Senhor está falando conosco nesta manhã. É o que eu te peço, Senhor. Muito obrigado por este momento, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos começar com o louvor da harpa cristã e logo após nós já estaremos fazendo a leitura da palavra do Senhor. Vamos louvar, deixa eu achar aqui, eu acho que é o 74, vamos ver se não me enganei. Hino 74 da nossa harpa cristã. Isso mesmo. Hino louvor número 74 da harpa cristã, em nome de Jesus. Talvez Cristo vem ao romper da aurora, com santos arcanjos e com voz sonora. Os mortos porá dos sepulcros para fora. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir virá. Ele não tardará. Sim, Jesus vem. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Aleluia, amém. Talvez voltará quando o dia feneça, ou em uma noite que a luz resplandeça. Irmãos, esperai que Jesus apareça. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir virá, ele não tardará. Aleluia, aleluia, amém. Aleluia, amém. O seu esplendor e a glória veremos. Do mundo então nós por fim sairemos. Assim grande gozo no céu fruiremos. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir virá. Ele não tardará. Sim, Jesus vem. Aleluia, aleluia, amém. Aleluia, amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Cristo virá, ele não tardará. Aleluia, amém. E quando nós falamos que Cristo virá, irmãos, vocês da Igreja Missionária Pentecostal do Brasil estão cansados de ouvir que temos que estar preparados. Porque quem está se preparando vai ficar. Porque se Jesus volta agora, se você está se preparando, você não está preparado. Então, que nós devemos estar preparados, prontos para ouvirmos o som da trombeta tocar. E eu creio que tocará em nome de Jesus. Está conosco hoje, nesta manhã, a nossa irmã missionária Paulinha. Deus abençoe, nosso irmão Juraci.
nossa irmã Belinha, Deus abençoe nossa irmã Marlete, Deus abençoe nossa irmã Neide, missionária doutora Jaqueline, Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, meus irmãos, vamos fazer uma leitura nesta manhã para que nós começamos dando início à nossa escola dominical em nome de Jesus. Vamos ler o livro de Provérbios, capítulo 10. Provérbios, número 10, em nome de Jesus. Deus abençoe nossa irmã missionária Nena, Deus abençoe nossa irmã Ivonete Aquino, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Provérbios, livro de Provérbios 10, a partir do verso 1, chama-se Provérbios de Salomão. Provérbios de Salomão: filho sábio alegra o seu pai, mas o filho louco é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas os desejos dos ímpios rechaça. O que trabalha com a mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco paurador será transtornado. Verso 9. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos das dores e o tolo os lábios será transtornado. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do sábio se acha sabedoria, mas a vara para as costas falto de entendimento. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. Por quê que a palavra diz que os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição? Porque o sábio entende que não é necessário ficar abrindo a boca todo momento para poder falar que está certo ou falar que está errado. Me veio aqui agora à memória uma figura, talvez você recebeu isso no seu zap, de uma foto de um leopardo dentro de uma cocheira, e na frente tinha lá alguns animais para disputar uma corrida. E o leopardo não levanta de dentro dessa cocheira e tem uma frase como se o leopardo estivesse dizendo: eu não preciso provar nada para ninguém. Nós sabemos que o leopardo é mais ágil, mais veloz do que os outros animais. E ele não precisa provar nada para ninguém. E nós, muitas das vezes, queremos provar algo para alguém, queremos nos justificar para alguém, queremos falar que estamos certos, aonde, na verdade, nós não precisamos nem abrir a boca. Tem um ditado muito antigo que diz que quem muito fala dá bom dia a cavalo. E nós, como cristãos, temos que nos preservar a falar quando realmente Deus mandar nós abrirmos a boca. Nós não precisamos cair em contenda
cair em discussão desnecessária, cair numa briga no qual não vai nos trazer nada e não vai adiantar em nada. Então, o sábio, ele guarda a sua sabedoria. E quando fala, fala com propriedade, porque ele entende que ele não precisa provar nada para ninguém. Que Deus abençoe os irmãos nesta manhã maravilhosa de sol que o Senhor nos presenteia. E já vou passar aqui para a pastora Luciana, que estará dando a aula nessa escola dominical, em nome de Jesus. Pastora Luciana, com a oportunidade, em nome de Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Um bom dia, um bom domingo abençoado na presença desse Deus que é maravilhoso. Vamos estar com as nossas Bíblias abertas no livro de Mateus, capítulo de número 6. Estamos aprendendo sobre o livro de Mateus já há alguns domingos na nossa escola dominical. Então, logo o período de quarentena se encerre, não deixe de estar conosco fisicamente, às 9 da manhã, todos os domingos, na igreja sede. Tem muitos irmãos que não estavam conseguindo acompanhar a escola dominical fisicamente, mas estão acompanhando online e não têm perdido uma aula. Eu quero louvar a Deus pela tua vida nessa manhã aqui conosco. E que o Senhor venha te dar graça para você também estar conosco fisicamente assim que acabar esse período de quarentena, que nós temos orado e buscado a presença do Senhor para que isso se finalize. Mas até que se finalize, temos obedecido às nossas autoridades constitucionais que têm nos solicitado, nos advertido a estarmos em casa nesse período. Amém? Mateus, capítulo 6, versículo de número 25. Esse foi o que nós lemos no domingo passado, até o versículo de número 34. A irmã Paulinha, nessa hora, faz falta, que a irmã Paulinha fala assim, nós paramos, na verdade, no capítulo de número 7. Então, vamos ler o primeiro versículo do capítulo 7 de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, que fala sobre a obra do Senhor Jesus aqui na face da terra. O capítulo de número 7 é o último capítulo do Sermão da Montanha, que começa no capítulo de número 5. Nós já estudamos até aqui e hoje vamos continuar daqui. Então, Mateus 7:1 diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medidos, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém? Vamos até o versículo de número 5 nesta manhã, crendo que o Senhor nos dará graça para cumprirmos o ensino até o versículo de número 5. Os irmãos sabem que eu tenho ficado ansiosa para chegar em mais versículos, mas o propósito da nossa escola dominical é que nós venhamos mastigar o alimento que o Senhor nos dá nessa manhã. Assim como uma nutricionista, ela fala. Quando você conversa com a nutricionista, a primeira coisa que ela vai corrigir é mastiga devagar, processa o alimento dentro da boca, porque no nosso estômago nós não temos dentes. Assim é a palavra do Senhor, que nós venhamos usar esse tempo para pausadamente aprender do Senhor. E isso só funciona, irmãos, se vocês que estão conosco também trouxerem a sua dúvida, o seu complemento ou até mesmo um testemunho relacionado à palavra que estamos lendo nessa manhã. Então, fiquem à vontade para estar participando conosco. Amém? A paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão conosco. O pastor, ele é melhor para ler os nomes do que eu tenho mais dificuldade de ler no celular. Por isso, hoje eu não vou me arriscar a falar nenhum nome nesse momento.
mas eu quero dizer que eu estou muito alegre de você estar conectado e juntos estarmos nesse momento de aprendizado do Senhor Jesus. Uma vez lida a passagem de Mateus, queria convidar os irmãos a estar abrindo as vossas Bíblias em João, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo de número 11. João, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo de número 1 até o versículo de número 11, que vai dizer assim: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. Então, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como perseverassem, perguntou-lhe. Endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está em pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouviram eles isto e, acusados pela consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Na passagem que nós lemos em Mateus, o Senhor Jesus está ensinando que nós não devemos julgar o nosso próximo, porque com a medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Falando um pouco sobre essa passagem, eu vejo que quando nós estamos no nosso erro próprio, e aqui eu falo de mim, nós temos uma misericórdia maior pelas nossas vidas do que pelo nosso irmão. Porque quando algo acontece conosco, nós temos toda uma história por trás daquele momento e como chegamos até ali. Mas quando nós vemos uma situação acontecendo com o nosso irmão, nós vemos uma fotografia, nós vemos um momento único. E se nós precipitadamente nos colocarmos na posição de juízes, nós temos misericórdia para com as nossas vidas e espada para a vida do nosso irmão. Se alguém não é assim, se não passou por uma situação assim, pode escrever aí para mim. Mas na minha vida eu já vivi essa situação, onde quando o assunto é com você próprio, existe uma misericórdia. Existe um porquê, um como, o que me trouxe até aqui, o que aconteceu naquele dia, você não sabe, você só sabe um pedaço da história e por aí vai a misericórdia, as justificativas pelas falhas. E quando é o nosso irmão, vira-se as costas e fala assim, eu quero nem saber o que aconteceu, quero nem saber, o problema é dele, está tudo errado, como que eu vou parar para ouvir, é só justificativa, é coisa que não se acerta, não tem motivo. Por isso que a palavra de Deus diz que não julgueis. Nós não estamos aqui como juízes na face da terra, para dizer num casamento que o irmão errou, foi a irmã que errou, foi a irmã que errou, foi o irmão. Não é isso que o Senhor nos colocou para fazermos. E à medida que nós, ainda assim, desobedecendo, quando nós julgamos, usamos uma medida para um e outra medida para o outro. Se é uma pessoa que é mais chegada, uma pessoa que eu tenho mais intimidade, uma pessoa que a comunhão está mais próxima, eu vou medir de uma forma. Se é uma pessoa mais afastada, uma pessoa que eu não converso tanto, que eu não conheço tanto, eu vou julgar de outra forma. Quando nós estamos nessa terra e vamos a um tribunal, o juiz, ele não ouve só um lado da história. Ele ouve e busca provas dos dois lados da história.
Porque toda moeda, ela tem duas faces. Ela tem a que nós vemos e a que está por baixo, onde nós não podemos enxergar. Então, na nossa vida, nós não devemos nos precipitar julgando o nosso irmão, mesmo que ele tenha feito algo contra nós mesmos. Nós não devemos nos precipitar em julgar, mas nós devemos ser prontos para ouvir e tardios para falar. Por isso temos 2 ouvidos e uma boca. Nós temos o dobro para ouvir do que para falar. Mas muitas das vezes nós nem ouvimos. E aqui eu quero fazer uma pausa sobre o ouvir. Ouvir é diferente de escutar. Quando alguém precisa conversar comigo, eu desligo o meu celular. Se eu estiver no computador, eu desligo o meu computador e eu me viro para esta pessoa e eu começo a ouvi-la. Eu começo a dar atenção para o que ela está falando, sem pressa de rebater o que eu estou ouvindo, sem pressa de julgar o que eu estou ouvindo, porque às vezes lá no final da história vai surgir algo que eu nem sei. E muitas das vezes, nós mulheres, nesse período de quarentena, nós só precisamos falar. Tem situações aqui em casa que acontecem que eu brinco. Ela só quer falar, deixa eu falar, gente. Ela precisa falar. Porque quando nós estamos num convívio social, tem muitos irmãos que ainda estão trabalhando com as medidas de segurança necessárias, mas ainda estão, né, tendo o seu convívio social, chega no trabalho, conversa um pouco, distrai um pouco, compartilha, ouve, louva. Mas tem muitos de nós que, ou por ser grupo de risco, ou porque o trabalho já dispensou. E aqui, irmão, se o teu trabalho te dispensou para ficar em casa, fique em casa. Ele não te dispensou para você ficar na rua, para você ficar andando, comprando, visitando. Ele te dispensou para você fazer a sua quarentena em casa. Então, se aqueles que estão em casa, e talvez já estejam em casa há 3 semanas, 4 semanas, aqui em casa nós já estamos há 6 semanas com as crianças em casa, existe uma necessidade de falar. E existe uma necessidade de ser ouvido. Não apenas de que sejam palavras soltas ao vento, mas que nós possamos estar com nossos ouvidos disponíveis para os nossos irmãos. Primeiro para os de casa, porque muitas das vezes, quando vem falar conosco, a gente fala assim, essa história eu já sei, já ouvi. De novo essa história, não aguento mais essa história. Mas que a gente venha participar da história, que a gente venha contribuir, que a gente venha acrescentar em verdade, em graça, em sabedoria, em conhecimento. Quando nós estamos dentro de um casamento, a esposa precisa ser a fã número 1 do seu marido. Fã, ela até sabe que tem defeito, mas ela enxerga as qualidades. A fã, ela até sabe que se fizer aquilo dali vai dar ruim, mas ela não lança no rosto. Que nós nessa manhã venhamos ser fã número 1 dos nossos esposos, para que eles encontrem alegria em conversar conosco, em compartilhar os seus sonhos e as suas conquistas. Muitas das vezes, dentro de casa, o marido já não compartilha mais o que ele conquistou, ou o que ele almeja conquistar, ou as suas dificuldades dentro do lar, pelas críticas ouvidas. É verdade que alguns maridos tentam ajudar lavando a louça. E quando a gente vai guardar a louça, a gente precisa lavar de novo. Mas amém, irmã. Aquele momento que ele está lavando a louça, vai conversando, vai trocando uma ideia, vai explicando o que você está sentindo com amor. E se tiver que lavar a louça de novo, não reclama, não. Põe lá de novo, daqui a pouco você lava. Louça não acaba. Eu descobri que louça é infinita, irmãos. Graças a Deus, né? Aqui em casa, a gente acorda, lava a louça, faz o almoço, lava a louça. Quando você vai fazer a janta, a louça está lá de novo. Mas vamos vencer nessa louça aí, em nome de Jesus. Então, aqui voltando para a palavra de Mateus, né?
Eu gosto de brincar bastante na escola dominical, mas é mais gostoso quando os irmãos estão juntos, porque a gente dá risada juntos. Aqui, voltando para Mateus, diz que a nossa medida que medirmos, seremos medidos. Se a gente pegar uma fita métrica para medir o irmão, com o mesmo instrumento você vai ser medido. Agora, se você pegar um pedaço de bambu, com o mesmo instrumento você vai ser medido. Porém, está falando, por que não repara tu no argueiro que está no olho do teu irmão, Mateus 7, versículo 3, e não vês a trave que está no teu olho? O que o Senhor Jesus está falando nesse versículo? Ele está falando que são cegos guiando outros cegos, que são pessoas falhas, pecadoras, acusando pecadores, que são pessoas que estão errando, às vezes, não naquele ponto, mas também não é perfeito. Nós não somos perfeitos, irmãos, nenhum de nós somos, nem do mais rico ao mais pobre, nem de mais idade ao menor que chegou. Nós não somos perfeitos. E se você acha que você é perfeito, vai orar para o Senhor Jesus, porque essa semana eu falei uma frase aqui em casa que deram muita risada, mas eu falei, eu sei que não sei. Se eu sei que não sei, eu vou buscar quem sabe. Primeiro ponto para a gente conseguir crescer na vida é reconhecer a nós mesmos. Mas muitas pessoas não conhecem a si mesmas. E aí vai fazer um curso de autoconhecimento. Melhor curso de autoconhecimento é a Bíblia, viu, irmão? E eu já fiz curso de autoconhecimento várias vezes. Mas o melhor curso de autoconhecimento é a Bíblia, porque você começa a refletir sobre cada versículo. E a escola dominical nos ajuda nesse sentido. Então, tem pessoas que não sabem que não sabem. Elas acham que sabem tudo. Elas acham que são perfeitas. Elas acham que não tem falhas. E quando uma outra pessoa, seja de casa, seja da igreja, seja do seu convívio, traz alguma falha dessa pessoa, aquilo é uma ofensa, aquilo é uma mentira na visão da pessoa. Mas que quando alguém nos trouxer algum apontamento sobre as nossas vidas, que nós venhamos meditar, que nós venhamos orar, e se não for verdadeiro, que caia por terra. Mas se for algo que você ainda não tinha enxergado sobre você mesmo, que o Senhor venha te dar graça para você crescer nesse ponto. Amém? Então aqui o Senhor Jesus, ele está falando, vocês estão cheios de pecado, apontando e julgando outros pecadores, mas vocês não são juízes, então não julguem. Primeiro vai lá, olha para você mesmo, reflete sobre a sua vida. Tem outra frase que eu gosto muito de falar aqui em casa, eu parei um pouco, que estava dando muita polêmica já, que é Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua vida. Mas aí eu não estou cuidando nem da minha vida, quero cuidar da vida da irmã, da vida do irmão. Quero sentar na porta e começar a falar. Você viu? Está errado. Não pode. Olha quando já se viu. Olha quanta coisa está trazendo. Está vivendo uma vida de pecado. O tempo que você está falando do irmão, vai lá orar, vai falar com quem resolve, com o Senhor Jesus. Ele tem uma alma, a alma dele vale o mesmo que a minha e que a tua. É uma alma que custou um preço caro, sangue vertido no Calvário. Ele precisa de salvação, mas eu também preciso de salvação. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, ele é duro nessa palavra. Ele chama de hipócrita. Aquele que não reconhece que tem erros, mas quer apontar o erro do irmão. Jesus, ele é amor, ele é vida, ele é o pão da vida que desceu do céu. Mas ele corrige, e às vezes ele corrige bem duro. Então, ele falando aqui, ele falou, seus hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, e então começa a ajudar o teu irmão. Quando a gente viaja de avião, alguns dos irmãos, eu tenho certeza que já tiveram essa experiência, antes do avião decolar, nós temos as instruções para casos de emergência. Nas instruções em caso de emergência, o que nós ouvimos é, caso haja uma despressurização, máscaras de ar cairão da cabine.
Coloque primeiro a sua máscara para depois ajudar outra pessoa, mesmo que seja uma criança. O que isso significa? Significa que nós não podemos ajudar alguém se nós não estivermos vivos. Se você não colocar a sua máscara, você não vai ter vida para ajudar alguém. Então, enquanto você está ajudando, você morreu. Morreu a pessoa que estava buscando a sua ajuda e morreu você. E se você não tem alimento espiritual nem para a tua vida, como que você vai direcionar alguém? E aqui, irmãos, o contrário também. Se nós precisamos de uma direção espiritual e nós buscamos aquele que está tão fraco quanto nós, que tem uma dificuldade às vezes maior que a nossa de permanecer no caminho do Senhor, são cegos guiando outros cegos. O que acontece se a gente estiver na rua, numa calçada, onde a gente tem os recuos, as quedas da calçada, a gente tem as lixeiras, os recipientes para lixo, as árvores, os postes, e um cego estiver guiando o outro cego, o que vai acontecer? Com certeza, os dois vão se machucar. Com certeza, os dois vão tropeçar, os dois vão cair. E por que na nossa vida espiritual, quando a gente precisa de um aconselhamento sobre o nosso casamento, quando a gente precisa de um aconselhamento sobre os nossos filhos, quando a gente precisa de um aconselhamento sobre o ir à igreja, o caminhar na presença do Senhor, a gente vai buscar aconselhamentos em quem está tão cego quanto nós mesmos. Ah, mas ele é o meu melhor amigo, pastora. Ele sabe tudo da minha vida, é a pessoa com quem eu posso me abrir, eu posso conversar, porque ele me entende. Amém, irmãos. Glória a Deus que você tem um amigo, uma pessoa com quem você possa conversar. Mas um amigo é diferente de uma pessoa que vai te instruir, que vai te orientar. Se você tivesse um dinheiro para investir, que você trabalhou por muitos anos e recebeu aí a sua rescisão, ou que você recebeu uma herança de um pai, uma mãe, uma tia, uma avó, e aquele dinheiro veio sobre as suas mãos e você fala assim: eu não posso perder esse dinheiro. Eu não posso errar com esse dinheiro. Porque se eu comprar um carro, o carro vai ficar velho, vai desvalorizar. Se eu comprar uma casa, eu já tenho onde morar. O que eu vou fazer com essa casa? Se eu colocar no banco, os juros da poupança é muito baixo. Se eu colocar na bolsa de valores, o risco é muito alto. O que eu faço com esse dinheiro para eu poder viver o resto da minha vida com essa herança que eu ganhei? Irmãos, se sou eu vou buscar conselho em quem sabe o que fazer com o dinheiro dele. Agora eu vou buscar conselho em quem está pedindo emprestado para pagar a conta? É com esse que você vai se aconselhar? Você vai se aconselhar com aquele que só vive com empréstimo no banco, só vive, tem 40 anos de carteira assinada e não tem onde morar, mora de favor na casa de um primo, na casa de uma tia? É com esse que você vai se aconselhar sobre o seu dinheiro, sobre as suas coisas, sobre onde investir? E por que quando é a nossa vida espiritual, a gente aceita o conselho de qualquer um? A gente aceita o conselho daquele que não está mais nem na casa do Senhor, ou mesmo aquele que está na casa do Senhor aos domingos, mas o seu coração está afastado do caminho do Senhor há tempos. E a gente para o nosso ouvido e conversa e deixa aquilo entrar no nosso coração e fica trazendo aquilo como uma verdade para a nossa vida espiritual e quer caminhar de acordo com esses conselhos, de acordo com essas instruções. Irmão, se eu for falar sobre casamento, eu vou procurar uma irmã que está casada há anos. Falar, irmã, como que você conseguiu passar por tudo que eu estou passando? Porque não sou só eu que estou passando. Como que a irmã ainda conseguiu estar casada? Ou então eu vou procurar uma irmã que se divorciou e ainda não casou.
ou uma mulher íntegra na presença do Senhor, uma viúva, eu vou falar, irmã, onde você viu que errou? Onde foi o seu erro? Eu não quero errar igual. O que aconteceu? Me explica, me ajuda, ora por mim. Eu não vou buscar conselhos, irmãos, em quem está adulterando. Eu não vou buscar conselhos em quem vive uma vida como se não fosse casado, sem respeito à sua família, sem amor à sua esposa. E por que quando é o nosso dinheiro é muito claro tudo isso na nossa vida? Mas quando é a nossa vida espiritual, quando é a nossa vida, a nossa salvação, muitas das vezes a gente não consegue enxergar isso. Porque nós ainda temos uma trave nos nossos olhos. Porque nós precisamos que o Senhor Jesus passe o lodo e limpe e traga uma nova visão. É verdade que o Senhor Jesus ele fala, eles são cegos, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Do que ele está falando? Ele está falando de uma visão espiritual, não é uma visão física, porque aquele que tem o seu olho com saúde, ele vai olhar e vai enxergar esse microfone, essa camisa. Mas aquele que está com uma deficiência espiritual, ele não vai conseguir, irmãos. Ele vai olhar e ele não vai enxergar a armadilha que o inimigo montou na vida dele. Ele vai olhar e ele não vai enxergar que aquele caminho é um caminho de morte. Porque tem caminhos que aos olhos do homem parecem bons, mas os seus fins são morte. O nosso irmão Arnoldo gostaria de ler com os irmãos Salmo 1, versículo 1, que ele colocou aqui conosco para complementar essa palavra. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 1. Estou ensinando para minhas filhas. Toda noite, quando vai dormir, ensinei a elas, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mãe, o que é ímpio? É aquele que não quer buscar e obedecer a palavra de Deus. Quando nós vamos ensinar, nós precisamos ter certeza de que aquele que está aprendendo tenha entendimento do que está sendo dito. Eu não preciso aqui falar um português erudito, umas palavras difíceis, para que os irmãos acreditem que eu sei a palavra ou eu não sei, até porque eu não sei, graças a Deus. Quem sabe é o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, que antes de iniciar nós oramos, pedindo que nos ensine a sua palavra, que se renova a cada manhã. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E o versículo de número 5, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Dentro da nossa igreja, missionária pentecostal do Brasil, sede, vai ter irmãos que estão buscando a salvação, mas vai ter irmãos que estão ali ou porque receberam uma cesta básica, ou porque podem vir a receber uma cesta básica, ou porque podem receber uma oração, ou porque vão orar por aqueles que precisam de uma oração. Mas dentro da congregação nós temos o joio e o trigo, é a palavra de Deus. E não é diferente na nossa igreja.
Dentro da congregação, nós temos aqueles que estão vivendo em pecado e aqueles que estão buscando uma vida de santidade. Nós temos aqueles que vêm para a escola dominical e aqueles que têm desculpas para não participar das escolas dominicais. Mas nós não devemos nos preocupar com isso, porque os pecadores, eles não permanecem na congregação dos justos. A luz, ela tira as trevas, irmãos. Ou ele vai virar justo, ou ele vai sair. Mas permanecer não consegue, porque a água, ela passa, ela encosta, ela limpa, ela lava, ela leva. A água, ela não deixa nada do jeito que estava antes. Se você tiver com seu braço, a mão suja, e for até uma torneira, a água, ela vai tirar aquela sujeira, mas não vai ficar do jeito que estava. E a palavra de Deus, ela é a água que nós necessitamos. E se nós bebermos dessa água, nunca mais teremos sede. Assim diz a palavra do Senhor. Que nessa manhã, que a partir de hoje, venha haver diferença na nossa vida. Que nós venhamos estar atentos a quem tem nos aconselhado em todos os aspectos em que vivemos. Mesmo que seja um médico, irmão. Uma vez a Vitória estava muito agitada, ela tem 5 anos de idade, e eu falei, eu vou procurar um psicólogo para conversar um pouco, me orientar com a Vitória. Ela sempre foi uma criança mais decidida, né, mais firme, é isso, é assim, tal, desde pequenininha. E eu falei, vou procurar uma ajuda médica, porque eu gosto muito de psicólogos, gosto de conversar, de entender o ser humano. E conversei em casa e o Francisco falou assim, eu não quero não, mas se você acha que vale uma conversa, vai lá. Perguntei no grupo das mães da escola, peguei uma recomendação, marquei um horário e fui até lá. Cheguei lá, irmãos, era visível que aquela mulher não temia Deus com suas teorias, não por ser psicóloga. Não estou falando contra os psicólogos, mas estou falando que se eu vou buscar conselho em alguém, mesmo que seja um profissional, eu quero que seja uma pessoa que acredite em Deus antes de todas as coisas. Uma pessoa que vai estar pautada sobre a palavra de Deus. E depois ela pode me aconselhar. E depois eu posso ouvi-la. Nem levei a Vitória lá. Eu fui sozinha, conversei, conheci, entendi e falei, Senhor, muito obrigada pelo escape, porque nem a minha filha eu trouxe. Voltei para casa, aquietei o meu coração, fui buscar mais na presença do Senhor, encontrei outros profissionais que podiam me ajudar e obtive a minha vitória, irmãos. Porque eu não vou me aconselhar com os ímpios, nem que sejam profissionais. Eu não vou me aconselhar. Certa vez eu sei de um casal que foi buscar uma ajuda num psiquiatra, e ao chegar lá, o psiquiatra falou para o marido, 90% dos seus problemas estão do seu lado. Ele olhou para o lado, estava a esposa. Ele falou para a esposa, 90% dos seus problemas estão do seu lado. Ela olhou para o lado, estava o marido. Aí ele falou assim, porque é normal dentro de um casal o atrito. E quando nós vemos na palavra do Senhor, nós entendemos que o marido deve amar a sua esposa como uma parte frágil, e frágil aqui é uma parte delicada, sensível, que tem as lágrimas, muitas das vezes como forma de palavras, e a esposa deve honrar e respeitar e ser submissa ao seu esposo. E o submisso é com amor, não é reclamando, não é brigando, é com amor. Mas esse capítulo a gente conversa uma outra hora. E o psiquiatra, numa outra sessão, onde o esposo estava sozinho e reclamando do casamento, reclamando da mulher, reclamando da situação conjugal, o psiquiatra falou, você precisa de uma amante. Vai resolver sua vida, vai ser feliz. Se você está sendo infeliz no seu casamento, vai ser feliz com outra mulher. Mas não falou para divorciar, ele falou, vai procurar uma amante.
Irmãos, nós precisamos estar pautados na palavra do Senhor. Existe um caminho que é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se saiu do caminho qualquer conselho, qualquer palavra, ainda que de um profissional, seja ele de saúde, profissional financeiro, profissional falar para você: olha, o que está dando dinheiro agora é bar. Pega esse dinheiro, nosso exemplo lá da herança, pega esse dinheiro que você ganhou, monta um bar, monta um depósito, uma distribuidora de bebidas. Você é crente, eu sei que você não vai querer gente lá falando palavrão, assistindo televisão, coisas que não agradam o Senhor, na mesa, não tem problema. Vamos dar um jeito nisso. Monta uma distribuidora de bebidas. Você vai entregar para os bares. Isso não tem nada demais. O que a nossa palavra de Deus nos fala? Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Imagina a situação que você fala assim: pastor, vem aqui orar para Deus abrir as portas, abençoar o meu comércio. Qual que é o seu comércio, irmão? Depósito de bebidas. Não, mas você vende só refrigerante, água, suco? Ah, pastor, não dá, né? Meu cliente quer uma cerveja, um uísque, uma vodka. Sabe como é? Faz parte do negócio. Há caminho que aos olhos do homem parecem corretos, mas os seus fins são de morte. A mesma velocidade que vem esse dinheiro, ele vai. E eu falo porque já vi, irmãos. A salvação, ela é perdida nesse momento. Ah, mas não é assim não, pastora. Não, não é. É que um abismo chama outro abismo. Você começa vendendo e indo ao culto no domingo. Daqui a pouco você está bebendo e indo ao culto no domingo. Daqui a pouco você está bebendo e indo aos lugares onde se vende a bebida. Daqui a pouco você está bebendo com uma mulher que não é a sua. Daqui a pouco você está num prostíbulo e você fala assim: como eu cheguei até aqui? Onde eu errei? E você olha lá atrás, o conselho do ímpio. Onde investiu o seu dinheiro, onde investiu o seu tempo, onde dedicou a sua vida, onde colocou a prioridade no seu caminhar. Existem valores, princípios que nós não devemos abrir mãos enquanto cristãos. Ah, mas você não sabe, está muito difícil as portas de emprego. Eu estou orando, e o Senhor abriu uma única porta para mim. E a porta que Ele me abriu foi numa empresa muito boa, uma multinacional. Agora eu vou ter 14º salário, né? Que é o PPR, que é o divisão do lucro da empresa. Os meus filhos vão ter plano de saúde, plano odontológico, direito ao clube. Nós vamos ter direito a férias. Então, eu vou aceitar o emprego, pastor. Não tem jeito, tem muito tempo que eu estou sem trabalhar. Eu vou aceitar esse emprego. E onde que é o emprego, irmão? Ah, o emprego é numa fábrica de cerveja. Mas eu não tomo a cerveja, eu só faço a cerveja. E você sabe, né, pastor? Se eu não fizer, alguém vai fazer. Então, pelo menos eu vou sustentar a minha família. Irmãos, o nosso Deus nos deu o livre-arbítrio. O que isso significa? Nós temos um direito de escolha. Nada na nossa vida é imposto. Nós temos o direito de escolher pagar os impostos no nosso país ou escolher sonegar os impostos no nosso país. Porque quem declara o que recebeu é você. Você fala: eu recebi isso, eu recebi aquilo. Eu comprei isso, eu vendi aquilo. Nós temos o direito de ir e vir. Nós estamos em quarentena, mas você tem o direito de sair da sua casa, ir para o centro da cidade. Aqueles que moram em região praiana, ir até a praia. Você tem o livre-arbítrio, o direito de escolher. Mas as consequências, você não tem direito sobre elas. As consequências vêm daquilo que foi plantado. Se nós plantarmos manga, não tem como colher amora.
não tem como colher abacate. E as nossas escolhas são aquilo que nós plantamos no nosso dia a dia. Você tem o direito de escolher trabalhar numa fábrica de cerveja. Mas as consequências disso, você não tem mais como escolher. Eu só quero essa consequência boa do meu salário. Eu não quero a consequência ruim do meu filho ser um alcoólatra, do meu casamento ser destruído. Mas o que tem uma coisa a ver com a outra, pastora? Para de viajar, me explica, me ensina. Tem a ver que nós temos uma vida espiritual. Nós não temos apenas uma vida carnal, que necessita de alimento, que necessita de vestes, que necessita de um lugar para reclinar a sua cabeça. Nós temos uma vida também espiritual, sobre a qual nós vamos dar contas ao Senhor Jesus, ao nosso Deus. E na nossa vida espiritual, quando uma brecha ela é aberta, o Espírito Santo é convidado a se retirar. Agora não tem mais lugar para você, porque ele não aceita que nós sirvamos a dois senhores. Nós aprendemos isso, se eu não me engano, há 2 domingos atrás. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Nós temos o direito de escolher talvez como prioridade o nosso sustento. Estudamos no domingo passado, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando o Senhor Deus ele é prioridade na nossa vida, nós não abrimos mão daquilo que aprendemos. Sadraque, Mesaque e Abidnego tinham uma sentença: se vocês não se prostrarem diante da estátua do rei, vão ser lançados numa fornalha de fogo. Eles não se prostraram, foram denunciados. Eles podiam não se prostrar e ninguém ter entregue eles, mas eles foram denunciados. Ao serem denunciados, eles tiveram mais uma oportunidade. Aqui em casa a gente chama a última chance, hein, Vitória? Essa é a sua última chance. Eles tiveram a última chance. O rei falou: prostra, e eu esqueço que vocês não prostraram até agora. Dobra o joelho, é só dobrar o joelho, e a vida de vocês vai estar salva. Não vai acontecer nada com vocês, não vai ter consequência nenhuma. E eles escolheram ser fiel ao Senhor. Ser fiel sobre todas as coisas. Talvez para a gente seja muito fácil. Talvez para a gente seja muito claro. Eu não vou me dobrar a nenhuma imagem de escultura feita pela mão dos homens. Nem ao Cristo Redentor que está lá no Rio de Janeiro, de braços abertos, uma estátua, um monumento, um local turístico muito bonito. Mas eu vou lá e eu não vou me prostrar. Nem quando eu for na Bahia passear no Pelourinho, que o Senhor me permite viajar, conhecer. Chegando lá tem as igrejas católicas com estátuas de ouro lá dentro, históricas, da época do Barroco. Nem lá eu vou me prostrar, mesmo que o meu pastor não esteja vendo, mesmo que a minha mãe não esteja vendo. Ali eu não me prostro, eu escolho ser fiel a Deus. Talvez essa situação de uma estátua seja muito clara para nós. E não vai ser nisso que nós vamos tropeçar. Mas também não é nisso que nós podemos julgar o nosso irmão, porque nós não devemos julgar. E aqui, quando a palavra de Deus diz que nós temos uma trave no nosso olho, é porque talvez, para alguns de nós, quando chega uma situação financeira, uma situação do sustento da família, agora eu vou começar. Agora eu preciso da exceção da regra. Agora eu não consigo mais ser fiel. Agora eu não consigo mais, o meu parâmetro, que era de retidão, agora ele faz uma curvinha. Lembra que eu falei no começo que quando somos nós temos misericórdia?
Imagina, minha família precisa de comida, preciso pagar as contas. E é fato, preciso, estamos numa terra onde nós precisamos pagar as nossas contas. Mas nós temos um Deus que supre todas as nossas necessidades em glória. Quando eu vim para Campinas, a família do meu marido sempre trabalhou com comércio, graças a Deus, de onde nós tiramos o nosso sustento por muito tempo. E no meu coração, quando eu saí da casa dos meus pais, criada na palavra do Senhor, eu falava comigo mesma, até aqui eu posso ir. Mas assim como o Senhor Deus deu limites ao mar, Ele colocou limites, Ele falou, água, é até aqui que você chega. Ele desenhou até onde vai. Não é diferente nas nossas vidas. E eu tinha o meu limite. O meu limite era, precisamos pagar as contas que estão se acumulando. Mas Senhor Deus, não era para o homem, não precisava falar isso para o homem. Senhor Deus, eu não vendo bebida alcoólica. Eu, Luciana, não vendo bebida alcoólica. Me ajuda, Senhor, a ser fiel. Me ajuda, Senhor, a caminhar. Me ajuda a vencer. E graças a Deus, nós pagamos todas as nossas contas sem vender bebidas alcoólicas. Oportunidades surgiram. Vamos abrir um negócio em frente a uma faculdade nova em Campinas. Vai ter mais de 2.000 alunos. Vai bombar o negócio. Vocês vão tocar. Vamos lá. Obrigada. Mas você está precisando de dinheiro, precisando pagar as contas? Obrigada. Eu fiz a minha escolha. Você, nessa manhã, pode fazer a sua escolha. E não há ninguém que possa escolher por você. Porque, às vezes, a gente quer terceirizar as nossas decisões. Então, eu vou no culto, o pastor ora por mim, Deus vai revelar e eu vou fazer o que o pastor mandar. Pastor, você é meu pastor. Se você me falar que é para eu virar para a direita, eu vou virar para a direita. Mas se você falar que é para a esquerda, eu vou virar para a esquerda. A salvação, ela é individual. O Senhor nosso Deus colocou pastores nessa terra para guiar as suas ovelhas, sobre as quais Ele vai dar conta, para que nenhuma se perca. Porém, o livre-arbítrio, ele é de cada um. Nós devemos seguir as orientações dos nossos pastores. Mas o que eu estou dizendo é ir no dia que o pastor não atendeu o telefone. E no dia que o pastor está doente. E no dia que o pastor está viajando sem sinal. Está aqui a resposta, irmãos. A resposta está aqui para todas as nossas dúvidas, para todas as nossas questões. Nós precisamos abrir esse livro, porque fechado é apenas um livro, mas aberto é a palavra de Deus que sai da sua boca. E Ele não nos deixou só, Ele enviou o Espírito Santo para que nós venhamos entender a sua palavra. Há doutores e mestres que leem esse livro e falam, eu não entendi nada. E há aqueles que nem estudo têm, mas que têm a revelação da palavra do Senhor. Não estou falando que você que não tem estudo não deva buscá-lo. Se o Senhor colocou no seu coração, vá buscar o seu sonho de estudar, de se formar. Você pode, você é capaz, você consegue. Você já chegou até aqui, você pode ir um pouco além. Mas o que eu estou dizendo é que o Senhor não vê como o homem vê. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7. 1 Samuel está no Antigo Testamento, depois do livro de Juízes. E esse texto que eu quero ler com os irmãos, no capítulo 16, vai falar sobre a unção de Davi como rei de Israel. Quando o profeta Samuel vai à casa de Jessé, seu pai, em Belém, porque o Senhor o mandou até lá. O Senhor lhe deu estratégias de como chegar até ali. E Jessé vai ungir e Samuel vai ungir um dos filhos de Jessé a rei. Eu quero ler com os irmãos. Capítulo 16, 1 Samuel,
versículos 6 e 7. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus não enxerga como o homem enxerga. Nós enxergamos já condenando, já salvando. Aquele que tem a aparência bonita, como foi o caso de Eliabe, filho de Jessé, que entrou perante Samuel, e Samuel falou: pronto, já vou ungir ele rei, é forte, bonito, sábio. Mas o Senhor Deus o repreendeu. O Senhor Deus falou: olha, eu não estou olhando para o que está por fora. Eu estou olhando o que está lá dentro. Eu estou olhando aquilo que você não consegue enxergar ainda. Estou olhando aquilo que não foi revelado. Estou olhando um coração puro. Estou olhando um espírito reto. Eu estou olhando um amor por almas. Eu estou olhando uma adoração que vem do alto, que vai para o alto. Eu estou olhando um pastor de ovelhas. Eu não estou olhando um doutor no ensinamento. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então aqui, essa passagem nos faz entender que quando nós queremos saber se é um caminho que devemos seguir, nós não devemos olhar a aparência, mas nós devemos estar disponíveis para ouvir a voz do Senhor nosso Deus. E disponível, muitas das vezes, é fazer aquilo que nós nem entendemos por que devemos fazer. É fazer aquilo que nós não entendemos ainda por que nós devemos fazer. Mas simplesmente obedecemos, porque o obedecer é melhor do que o sacrifício. Nós vivemos pela fé. E a fé é crer mesmo quando nós não temos substâncias nas nossas mãos. A fé é crer mesmo quando nós não temos todas as respostas, quando nós não conseguimos ver a história por completo, quando nós não enxergamos até o final. Mas pela fé, nós somos mais do que vencedores. Eu já compartilhei esse testemunho na nossa escola dominical online. Se eu não me engano, há 2 ou 3 domingos atrás. Mas o Senhor está me incomodando para falar novamente. Para aqueles que ouviram, vão relembrar. Para aqueles que não ouviram, o Senhor vai falar ao seu coração também, eu creio. Uma vez eu estava me organizando para fazer uma viagem internacional. Trabalhava numa multinacional e eu queria muito fazer uma viagem internacional a passeio, a turismo, com meu marido. Né? Então, um momento em família, eu não queria ir com as amigas, que também não é um problema. Eu não queria ir sozinha, curtir. Dependendo do motivo de ir sozinha, também não é um problema. Eu queria estar com o meu marido, passeando, desfrutando do fruto do nosso trabalho, tirando um tempo juntos. E eu me organizei financeiramente para isso, eu me organizei em termos de férias na empresa para isso. E eu estava antecipada. Era final do ano de 2013 e eu queria viajar em setembro de 2014. Então eu estava fazendo tudo assim aos meus olhos, né? Perfeito, debaixo da direção do Senhor, sem contenda, sem ira, para a glória de Deus. E eu recebi na minha casa uma tia minha que mora na Suécia, e eu falei assim: tia, me ajuda a comprar as passagens, eu nunca viajei, me ensina qual é a companhia aérea, qual é a rota, qual é o aeroporto que eu tenho que fazer escala, o melhor caminho. E a tia sentou, veio com muito amor, de longe, veio da Suécia, passou no Rio de Janeiro, passou em São Paulo, veio aqui
E me ensinou, abriu o computador comigo, escolhemos, fez um roteiro maravilhoso. Nesse roteiro eu tinha ganhado um dia em Paris, sem nenhum acréscimo, por causa de uma escala. Chegava de manhã, saía de noite. Falei, vamos passear, conhecer pelo menos a Torre Eiffel. Ela falou, dá tempo, pode comprar o ticket antes, está aqui que você compra e tal. E eu muito feliz, irmão. Pensa numa pessoa assim, feliz. E eu tinha separado um cartão de crédito para poder fazer isso. E na hora que eu fui clicar no computador, no cartão de crédito, eu falei, tia, você me dá 1 minuto? Fui ao quarto. No quarto, liguei para o marido. Falei, olha, deu tudo certo. A gente vai por Portugal, vamos passar em Paris, as malas vão direto, a gente vai levar uma malinha de mão, tudo que a minha tia explicou. E o pastor Francisco falou assim, espera aí. Ah, tá bom. Sorriso, irmão, de uma orelha a outra. Pensa numa pessoa feliz. Falou assim, não é para comprar. Eu falei, Francisco, eu já te falei, a gente já juntou o dinheiro, não vai dar errado. Vamos comprar isso. Não é nada disso não, Luciana. Deus falou que não é para comprar. Eu falei, Francisco, você não gosta de tirar férias, é isso? Luciana, não sou eu. Deus falou para mim que não é para comprar. Eu falei, tá bom. E a tia esperando na sala do apartamento. Aí eu falei assim, fechei os meus olhos, orei com Deus, falei, Senhor, eu não estou entendendo. Eu fiz tudo o que o Senhor falou. Me mostra se não é para eu comprar. Não te iras comigo, mas fala comigo também. Eu também sou tua filha. Eu também busco andar no centro da tua vontade. Não me deixa vacilar agora. Fala comigo. Irmãos, eu abri a Bíblia. Eu nem lembro o texto que eu abri. Mas quando eu li, era um não muito claro. Era não. E o meu coração, ele queria viajar. E eu falava assim, o Senhor, eu fechei meu olho de novo, falei, Senhor, me perdoa a minha incredulidade, usa de misericórdia comigo. Fala de novo, responde. Vai que eu estou entendendo errado, vai que o pastor entendeu errado, deixa eu comprar. Por favor. Fui lá, abri a Bíblia, não compra. Voltei para a sala, já com o semblante mais caidinho, né? Falei, tia, eu vou anotar no caderninho tudo que você me ensinou para comprar passagem. E outra hora eu entro e compro, tá bom, tia? A tia não entendeu nada. Falou, tá bom, anota aí. Me ajudou, digitou o que eu tinha que olhar, qual era a companhia aérea, qual era a rota, tal, anotei tudinho. Fiquei em paz. Gostei? Não. Gostei não, irmãos. Gostei não. Mas fiquei em paz, porque as coisas de Deus nos trazem paz. Isso era final do ano, começo do ano, fevereiro. Comecei a me sentir diferente, um sono, um cansaço. Fui à farmácia, fiz um teste, estava grávida. Fui na minha médica com o teste da farmácia, né, informação do teste da farmácia. Fiz todos os exames, a médica falou, olha, sua neném é para outubro. Sua neném vai nascer em outubro. Eu falei, Senhor amado, se eu tivesse comprado as minhas passagens, mais a do meu marido, eu ia perder uma grana, porque em setembro, com 8 meses de gestação, nenhuma companhia aérea ia me permitir viajar um voo internacional de mais de 10 horas. E ali eu louvei e agradeci ao nosso Deus, que a sua misericórdia nos alcança, que a sua graça é soberana, que tem resposta para tudo aquilo que nós buscamos, nele uma resposta, que confirma, que tem longanimidade sobre as nossas vidas, que nos conhece mesmo antes do abrir da nossa boca, que tem resposta para a nossa aflição, que está nos enxergando, que não está nos deixando lutar sozinhos, que não vê como o homem vê.
porém olha para aquilo que nós não podemos tocar, que nós não conhecemos. E eu quero dizer que nesta manhã você venha colocar esta confiança no Senhor Jesus. Sobre todo e qualquer assunto na sua vida, Ele tem que ser soberano. Confesso aos irmãos que não era nada disso que eu ia falar, que eu li com os irmãos, para que eu não fique de mentirosa, a passagem sobre o adultério, era sobre isso que eu ia falar. Mas o Senhor, Ele nos trouxe essa manhã uma direção sobre o nosso caminhar, sobre o nosso viver, porque Ele corrige aquilo que estamos fazendo, que está desagradando o Espírito Santo de Deus. Ele corrige os nossos passos, Ele volta a rota como um GPS. No GPS está falando, a 300 metros vire à direita. Irmãos, eu tenho uma luta com esses 300 metros. E daqui a pouco passa e eu não virei, eu falo, Jesus amado, e agora eu estou num lugar onde eu não conheço. E aí ele fala, pegue o próximo retorno à direita. Assim o Senhor está falando conosco nesta manhã. Pegue o próximo retorno. Retorne para o caminho do Senhor. Retorne para as suas veredas, em todo o teu viver. Não fica preocupado com o teu irmão, de apontar o erro do teu irmão, de julgar o teu irmão, de levar o teu irmão, mesmo que seja para um pastor, falando, olha, está errado, fez errado, está vivendo errado. Ore pelo teu irmão, mas agora nessa manhã olhe para você mesmo. Talvez se dobrar diante de uma estátua de ouro, nós cristãos não vamos. Mas talvez temos feito escolhas pequenas no nosso dia a dia que entristeceram o Espírito Santo de Deus. Talvez tenhamos feito escolhas pequenas no nosso dia a dia por conta desta trave que estava nos nossos olhos. Mas que nesta manhã o Senhor está tirando, o Senhor está dando uma nova visão. O Senhor está trazendo novo o nosso viver, o nosso olhar. O Senhor está mudando o nosso falar, o nosso agir. Que nas pequenas coisas nós venhamos escolher ser fiéis ao Deus. Mesmo que a gente não entenda o porquê, como no meu testemunho. Mesmo que a gente não enxergue onde está errado fazer isso. Mas que nós venhamos crer que o nosso Deus, Ele tem uma vida eterna, uma vida em abundância. Que começa aqui. Começa no nosso viver, no nosso dia a dia. E Ele tem essa vida de alegria. Ele não quer ver que a gente perca em nada. Qual seria o problema, irmão, de eu comprar passagem? Eu ia só perder um dinheiro. Mas o meu Deus não queria que eu perdesse aquele dinheiro suado, aquele sonho. Para completar o meu testemunho. Isso foi em 2013, eu queria comprar minha passagem. O Senhor permitiu que eu viajasse em 2019, irmãos. Eu já tinha o dinheiro, irmão. Você está entendendo isso? O tempo é do Senhor, a resposta é do Senhor. E quando Ele faz é perfeito, é sem falha, é imaculado. O casamento na presença do Senhor, aleluia, é diferente de um relacionamento onde você viveu a dois até esse momento. E o Senhor colocou no teu coração de estar casando, de estar regularizando a sua vida diante dos homens e diante de Deus. Busca esse sonho, busca concretizar. Qual é o primeiro passo para realizar este sonho, irmãos? O sonho de voltar a estudar, fazer uma faculdade. Qual é o primeiro passo? Ora, apresenta a Deus o teu sonho. Muitas das vezes temos apresentado aos nossos vizinhos, aqueles que se dizem nossos amigos. Muitas das vezes temos apresentado para aqueles que caminham conosco lado a lado, mas não apresentamos ao Senhor Jesus. Não apresentamos a Deus os nossos sonhos, não entregamos a Ele. Creia nesta manhã, sua hora é perfeita. Sua maneira é a mais linda.
Aquele que criou o dia e a noite vai errar no tempo, irmão? Aquele que criou as estações do ano, que faz a flor brotar antes do fruto, vai errar o tempo na minha vida, na tua vida? Aquele que me chamou pelo meu nome num universo de quase 8 bilhões de pessoas, vai errar o meu endereço? Não. O seu socorro, ele é bem presente na hora da angústia. O seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Se você está carregando um jugo pesado, ele não veio do Senhor Jesus. O seu perdão, ele é de imediato, ele não pergunta o que aconteceu, ele não pede justificativas, ele não avalia as tuas palavras. Ele olha para o teu coração e te perdoa nessa manhã. Ainda temos aqui alguns minutos e eu quero voltar para a mulher adúltera. Em João 8, que nós lemos no começo desta manhã. João 8, do versículo 1 ao 11, que você possa ler, se você chegou um pouco depois, que você possa ler o João, capítulo 8, do versículo 1 ao 11. Nós não vamos ler, nós já lemos, mas essa passagem ela é muito conhecida, quando o Senhor Jesus estava no templo, ensinando, e vieram homens trazendo uma situação para pegar na curva. Agora ele vai cair, quer ver? Agora eu derrubo ele. E se ele disser que é para apedrejar, é um assassino como nós. Se ele disser que não é para apedrejar, não cumpre a lei. Não pode ser exemplo para o povo. E ali eles vieram para instigar Jesus com uma mulher pega no ato de adultério. Não é que a mulher, talvez, quem sabe, tinha uma mensagem no celular, no WhatsApp, que ficamos em dúvida, pode ser que ela está traindo o marido, pode ser que não, pode ser que seja apenas uma conversa e ela não percebeu a intenção do outro. Não, aqui foi no ato do adultério. E eles pegam a mulher e colocam aos pés do Senhor Jesus e falam, então, a lei fala que ela merece morrer. Onde já se viu tal pecado? Não temos dúvida do que fazer. Trouxemos para você executar. Agora é hora da sentença, da execução. Porque julgado já foi. Julgado foi na hora que viram ela fazendo o pecado dela, no caminho até chegar lá. Quantas palavras essa mulher deve ter ouvido, xingamentos, dizendo você não vale nada, você não dá para nada, nasceu numa família ruim, é fruto da maldade, só serve para destruir casamento. Por onde você passa é morte, é destruição, não tem vida no teu falar, não tem vida no teu caminhar, no teu olhar. Até que entregam elas ao Senhor Jesus. E perguntam a ele, o que você quer que faça? O que você nos diz sobre esta situação? Mas eles não conheciam o amor na vida do nosso Deus. O amor que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça ela não tem obras que justifiquem. De graça recebeste, de graça dás. Não se pode comprar com ouro nem prata. A graça não se vende. A graça ela não olha para título de universidade, pós-graduação, MBA, PhD. A graça é de graça. É um favor que nós não merecemos. Nós não merecemos, não é apenas a mulher que estava em pecado, todos nós. Não há o que você faça que diga, não, mas eu não xingo,
eu não mato, eu não roubo, eu mereço a graça. Não. A graça é um favor não merecido para todos nós. Porque a palavra de Deus diz que todos pecamos e destituídos, separados, afastados fomos da glória do Senhor Jesus. E aqui, Jesus, ele vai se endireitar, vai falar, vocês querem que eu julgue? O juiz, ele não julga sentado de qualquer jeito, como um adolescente, muitas das vezes na aula, né? O professor está explicando, o adolescente está assim. Adolescente, né, irmão? Vamos botar que é o adolescente, tá bom? O pastor está pregando, o irmão está lá. Jesus, ele estava à vontade, mas agora é para julgar, é para sentar na posição de juiz, então eu vou me endireitar. E endireitando, ele olhou para aqueles que estavam trazendo a situação. E simplesmente, com uma palavra muito simples, Jesus ele fala: aquele que não tem pecado dentre vós, que atire a primeira pedra. O texto que estamos estudando de Mateus, queremos tirar o argueiro, queremos tirar aquilo que está impedindo o irmão de caminhar. Mas não tiramos aquilo que nos impede de caminhar. Então Jesus agora ele fala assim: olha para você mesmo. Não olha para ela não. Ele convidou que cada um olhasse para dentro de si, para o jeito que trata a sua esposa dentro de casa, para o jeito que fala com o filho dentro de casa, para o jeito que fala com o marido, para o filme que assiste na madrugada, quando todos estão dormindo, para o site que tem visitado à noite, no banheiro. O Senhor Jesus agora ele fala assim: olha para a tua vida, olha para o teu caminhar, olha como você chegou até aqui. E se você não tem pecado, atira a primeira pedra. Tem situações, irmãos, que não são fáceis dentro do nosso lar. Ninguém quer ver uma filha grávida, solteira, aos 15 anos. Não que a gravidez seja uma maldição. Não que... Mas a gente sabe todo o caminhar que isso vai ter. Mas quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E de um em um, eles saíram. Dos mais velhos aos mais novos, eles saíram. Até que ficou somente Jesus e a mulher. Jesus ele não perguntou para essa mulher o que te levou até essa situação, mulher. Como você chegou até aqui? Como você destruiu a tua vida, a vida dessa pessoa que estava ali com você? O Senhor Jesus, ele não se interessa das coisas que passaram. A palavra de Deus diz que o coração, que o Senhor não vê como o homem vê, nós lemos agora em 1 Samuel 16, 7. E como ele não vê como o homem vê, ele enxergou um coração quebrantado na vida dessa mulher. Um arrependimento verdadeiro. Não apenas a vergonha da situação, mas um arrependimento. E ele olha para essa mulher, ele fala: onde estão aqueles que estavam te acusando, mulher? Ninguém te condenou? E ela disse: não, Senhor, ninguém me condenou. E ele fala: eu que não tenho pecado. Porque ele falou: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E ele sabia que ele não tinha pecado. E ele falou: olha, eu que não tenho pecado, eu estou entendendo na palavra. Eu também não te condeno, mulher. Vai e não peques mais.
Ele está falando assim: perdoados estão os teus pecados, mas não volta a cometê-los. Não olha para onde o Senhor te arrancou. Não deseja estar ali onde você saiu. Porque na época que eu trabalhava na boate, na época que eu trabalhava no bar, na época que eu trabalhava, ali era bom demais. Eu comprava as minhas coisas, eu não precisava de ninguém, eu não dependia de nada. Vai e não peques mais. Deixa essa vida de erro, deixa essa vida de angústia, que você se deita e não tem paz para dormir, que você não tem paz para conversar, que você está deprimido dentro de um quarto, angustiado, abatido, cheio de tristeza no teu coração. Vai e não peques mais. Olha para dentro de você, apresenta ao Senhor nesta manhã tudo aquilo que entristeceu o Espírito Santo. Reconhece diante daquele que tem o poder para perdoar. Não estou falando para você reconhecer para mim, reconhecer aqui no Facebook, no online. Se você quiser, pode me chamar na sequência. Mas se não, reconhece para aquele que te criou, para aquele que te formou. Mas abandona essa vida de pecado. Não é troca o pecado. Porque tem gente que troca o pecado. Tem gente que está com o pecado A, aí fala, não, agora com A não deu certo. Já acabou com a vida do A. Fala, agora eu vou para o B. E comete os mesmos pecados com o B. Vai e não peques mais. Que essa palavra venha nos corrigir nesta manhã, neste domingo abençoado, em família. Que essa palavra venha nos corrigir nesta semana, neste mês, neste ano. Que o Espírito Santo venha completar nas nossas vidas esta palavra. É isso que eu desejo para você nesta manhã. Que não seja em vão esse período que tiramos juntos para crescermos em conhecimento, graça e sabedoria do Senhor Jesus. Eu vou encerrar fazendo uma oração. Temos acompanhado alguns pedidos de oração dos nossos irmãos. Vamos continuar orando pelo Samuel, que a irmã Jaqueline nos colocou um pedido por uma criança, que o Senhor já tem dado vitória, para que o Senhor complete a sua obra na sua vida. Vamos continuar orando pelo irmão Orlando, pela sua recuperação, ele está em casa, para que o Senhor dê vitória. Pela nossa irmã Arlete, que está recebendo alta do médico, para retomar suas atividades, que o Senhor venha guardar. Pela nossa irmã Marlete, que o Senhor venha completar, repreender toda a sequela da herpes zoster e da Vitória. E eu creio, irmãos, que os irmãos não vão me deixar orando sozinha, mas que juntos vamos receber do Senhor. Vamos estar orando pelas nossas famílias, da Igreja Missionária Pentecostal do Brasil, daqueles que têm assistido nossos cultos online, nossa escola dominical, para que o Senhor não venha deixar que entre em depressão, que venha ficar com o coração angustiado, mas que toda a ansiedade venha ser lançada através das súplicas e orações. Você é bem-vindo estar assistindo conosco. Hoje, domingo, às 19 horas, teremos o nosso culto da família junto com o pastor Francisco. Não perca, convide mais alguém através das suas redes sociais, reúna sua família e venha assistir e cultuar a Deus conosco. Vamos orar nesta manhã para a glória do Senhor Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela palavra que o Senhor nos trouxe. Senhor, primeiro ela corrige a minha vida, Senhor, para depois ser, Senhor, correção também na vida dos meus irmãos. Ó Espírito Santo de Deus, eu te agradeço
porque Tu és santo e a Tua palavra diz, Senhor, que Tu busca aqueles, Senhor, que Te adoram em espírito e em verdade. Ajuda-nos a caminhar na verdade, que é a Tua palavra, Senhor. Que todo engano, Senhor, que toda mentira no nosso viver, no nosso agir, no nosso falar, caia por terra nesta manhã, Senhor. Visita, Senhor, todos os pedidos de oração que foram aqui citados, ó Pai. Visita, Senhor, cada família, Senhor, representada, Senhor, assistindo este momento de ensino, Senhor. Corrige, Senhor, o nosso falar, o nosso agir, coloca o Teu amor, tira o jugo, Senhor, dos nossos lábios, ó Pai. Senhor, que nós venhamos receber o Teu jugo que é suave, o Teu fardo que é leve, que nós venhamos deixar de viver uma vida de pecado, Senhor, nas pequenas e nas grandes decisões que precisamos tomar no nosso viver, ó Pai. Que venhamos confiar, mesmo quando não temos todas as respostas, mesmo quando não enxergamos todas as saídas, ó Deus. Fica conosco nesse dia e nos abençoa rica e abundantemente, com uma vida de salvação. Aqueles, Senhor, que porventura estão entregando o seu viver a Ti, ó Pai. Escreve os Teus nomes no livro da vida, de onde nunca se apague, com letras de ouro, Pai. Dá graça nesse caminhar, nesse novo viver, nesse novo falar, ó Deus. Assim eu Te louvo, assim eu Te agradeço, para a honra e a glória do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Visita, Senhor, a irmã Paulinha nesta manhã, Senhor. Derrama a Tua glória na vida da Tua serva, da Tua filha. Repreende todo o levante do maligno, ó Deus. Repreende toda a tristeza, toda a angústia nessa manhã, Senhor. Dá vida em abundância, Senhor. Um novo viver, Senhor. Um sorriso nos seus lábios, motivos de alegria. Transforma o choro em alegria, Pai. Em nome de Jesus. Assim eu Te louvo e Te agradeço, Pai. Ó Espírito Santo, agora eu convido você a estender as suas mãos para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na vida de cada um, não apenas hoje, mas para todos sempre. Digamos todos, amém. Glórias a Deus. Tenha um bom domingo em família, na presença do Senhor. Deus abençoe e até mais.